No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Batista da Silva, homem de 71 anos, que dedicou a vida a educar crianças e jovens no interior de um pequeno município do sul, faleceu em seu lar. O destituído funado foi encontrado por sua esposa, Maria da Conceição, em seu quarto, vítima de uma crise cardíaca. Nascido no ano de 1949 em um humilde bairro carioca chamado Cidade Nova, João era o segundo filho de 4 irmãos. Sua infância foi marcada pela dificuldade econômica da família, mas aos olhos do pequeno João, seu pai representava um herói. Um homem que, apesar das dificuldades, sempre encontrava tempo para ler, ensinar e cuidar. Ao longo dos anos de escolinha, o menino João se mostrou muito apto para os estudos, tendo sido premiado em diversas ocasiões por seu desempenho acadêmico. Aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde conheceu sua futura esposa e parceira de vida, Maria. Aos 24 anos, João começou a trabalhar como professor no interior de um município do Sul, onde se manteve por mais de 4 décadas. Ele foi responsável pela formação de 3 gerações de jovens, que _start assista. Tiveram seus caminhos iluminados pelo carisma e dedicação do seu professor e mentor. Seus alunos _start assista aprendiam não apenas as lições didáticas, mas também a importância da solidariedade e amor à primeira vista. Ele era um verdadeiro pai adotivo para muitos deles. A vida de João fora marcada por alguns momentos tristes, como a morte precoce de sua mãe quando ele tinha apenas 15 anos e o abandono do pai, que abandonou a família quando ele tinha 8. Mas mesmo com tanta dor em seu passado, João foi um homem forte e determinado a dar a melhor das condições para seus filhos. No tempo livre, João gostava de ler, especialmente obras de autores como Machado de Assis e Jorge Amado. Ele também era apaixonado por jardinagem. Em seu quintal, cultivava uma variada flora de flores e frutas. Ao lado de sua esposa, construiu um lar querido para seus filhos e netos. Na noite da morte de João, a rádio tocava suas canções preferidas. O senhor tinha uma coleção de discos antigos que ouvia com gosto em sua vitrola vintage, uma herança legada por seu avô. Na cozinha, o cheiro de carne assada e sopa de legumes era um dos olhaiolos do senhor, que _start assista, que, junto com a família, compartilhava sempre em suas refeições. Na televisão, foi transmitida uma matéria no programa Gente que Faz, que retratava a vida e obra de João. Ao longo dos anos, o senhor recebeu diversos prêmios, como a Ordem do Mérito Cultural, Medalha da Inconfidência e o título de cidadão honorário, que testemunham seu legado e dedicação à educação e ao desenvolvimento de suas comunidades. Em sua casa, João era lembrado pelo relógio de cuco na sala de estar, que tocava a cada hora, e pela prateleira de ferramentas no quintal, onde ele costumava trabalhar ao lado de seus filhos. Mesmo tendo sofrido uma perda longa e dolorosa na morte de sua esposa 3 anos antes, João continuou ensinando, brilhando como um exemplo para todos que o amavam. E hoje, ao se lembrar dele, a comunidade o vive simbolicamente em sua atitude de carinho e dedicação aos outros, que _start assista. Se tornou uma luz eterna no pequeno município do Sul. Ele foi um verdadeiro professor de vida, um companheiro fiel e um pai amoroso e carinhoso para seus filhos e netos. A memória de João Batista da Silva vive em cada aluno que ele ensinou a ler, a escrever e a amar a vida, e ele será sempre lembrado com carinho e respeito. Esta tarde, a Lúcia Oliveira faleceu em seus 85 anos, depois de uma vida dedicada à vida, à cultura e ao bem-estar das pessoas. Nasceram no pequeno vilarejo de Santo Antônio, em Minas Gerais. Nasceu ela e seu irmão,
filhos do médico Pedro Oliveira e da professora Maria Lúcia, que lhe ensinaram a importância do trabalho duro e o respeito às outras pessoas. Aos 9 anos, perdeu o pai em um acidente de carro, mas com o amor materno e o apoio da vila, conseguiu seguir os estudos. Cursou pedagogia na capital do estado e, aos 25, tornou-se professora de literatura no Colégio Estrela Polar, onde ensinou por 26 anos, formando muitos alunos que a lembram como uma mulher carinhosa e exigente, mas sempre disposta a ouvir e ajudar. Com 48 anos, casou-se com o engenheiro Luiz Mendes, de quem teve 2 filhos, Maria e Pedro, que a chamam de Mãe Santa e que a lembram como uma mulher dedicada à família, ao trabalho e à comunidade. Após aposentar-se em 2015, ela continuou ativa, organizando eventos culturais na escola e cuidando do seu jardim de orquídeas, onde cultivava mais de 200 espécies diferentes, sendo mencionada no programa da Rádio Nacional. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária e, em 2018, foi homenageada pela Biblioteca Municipal com uma exposição sobre sua vida. Aos 65 anos, perdeu o filho Pedro em um acidente de moto, uma tragédia que marcou o resto da sua vida. Mas, apesar do doloroso acontecimento, ela continuou ajudando os outros, e até seus últimos dias, cuidava dos vizinhos mais idosos e participava ativamente das atividades da comunidade. Lembrada como uma mulher corajosa e gentil, Lúcia Oliveira foi enterrada com a toalha de crochê que costumava usar em suas reuniões com as amigas, e seus filhos, netos e várias pessoas que ela havia tocado na vida compareceram ao seu funeral, onde o padre falou sobre a vida dedicada da mulher às artes e ao bem-estar das pessoas. Nunca esqueceu sua terra natal e sempre apoiava as iniciativas culturais, sendo lembrada pela comunidade como uma mãe adoptiva e uma mulher que deixou seu marcado em muitas vidas. Lázaro Ramos, um nome que ressonou através do Brasil como uma luz inquebrantável no mundo artístico. Um homem capaz de reinventar-se em cada papel, mas que nunca esquecera seus humildes começos em um arranha-céu na zona norte carioca. Ele, o menino que sonhava com a vida de um ator no meio da poluição e do bulició dos ruídos de Rua Cândido José. Aquele olhar esclarecedor, como o mar agitado por um sol nascente, chegou até nós através de sua versatilidade inigualável. Em palco, em telas grandes e pequenas, ele nos fez viver alegrias e dor, esperanças e ilusões esfumadas. Seu talento surgiu do chão tupiniquim, brotou entre os cortiçais da capital do Brasil e floresceu com o sol nascente carioca. O destino colocou no centro da cultura brasileira contemporânea, mas ele nunca esqueceu das raízes e do caminho traçado até chegar aí. A força de seu carisma é tão poderosa que conseguiu transformar seu nome em sinônimo de luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no nosso país. É ele, Lázaro Ramos, o verdadeiro herói nacional do teatro, do cinema, da televisão, mas também da luta social. Um símbolo da força humana, de sua capacidade de transformar a vida através da arte e do compromisso com justiça e igualdade. E o que ele nos mostrou é que é possível sonhar, lutar e conquistar, mesmo nas ruas mais sombrias da nossa realidade. Ele nos levou junto em seu caminho triunfal, nos fez sentir a força de um sonho realizado e mostrou-nos que o Brasil pode ser diferente, inclusivo e respeitador da diversidade. Então, é com orgulho brasileiro e admiração sincera que escrevemos sobre Lázaro Ramos, uma luz no meio do nosso futebol, samba e alegria, um ato de defesa contra as sombras da discriminação e da desigualdade. Lázaro Ramos, você é o Brasil sonhado, o Brasil vivenciado, o Brasil que queremos ser. Agradecemos e louvamos seu caminho, sua força e seu compromisso. Você é o nosso herói e o nosso orgulho. Lázaro Ramos nasceu no coração de uma terra marcada pelo sol e pelas ritmas do samba, em Salvador, Bahia. Aquele local onde o céu se abre para a história, onde a cultura brilha em cada pore, como as folhas verdejantes dos jardins de Brotas. Nasceu numa família simples, de trabalhadores que, sem querer, moldaram as costas do ator em pedras de perseverança e humildade. A vida de Lázaro foi marcada por um amor cega e vibrante pela energia cultural do bairro do Cabula. Nesse lugar onde a música toca ao mesmo tempo que o mar dança, onde as cores se desprendem das ricas telas de Botafogo e onde os ritmos dão vida às ruas, Lázaro cresceu imerso nessa vibração. O bairro do Cabula foi o seu primeiro palco, onde ele aprendeu a dançar com o vento, a atuar com as maracás e a cantar com a lua.
E, como em um mistério de corpos e almas, a cidade de Salvador criou o cenário perfeito para a semente do talento de Lázaro Ramos germinarem. Aquele talento despontava tão brilhantemente que mesmo no pequeno teatro da infância, no quintal da casa dos avós, em festa com os primos, era impossível não perceber sua presença. Ele encantava a todos com histórias inventadas, imitações surreais e brincadeiras teatrais que despertavam rios de riso e olhares fascinados. Crescendo em meio às manifestações populares, Lázaro foi nutrido pelos saberes de sua terra e enriquecido pelo legado das gerações anteriores. E é justamente nesse ambiente de amor por histórias, por mitos e lendas, que o seu coração aprendeu a reverberar os sons dos ritmos caribenhos e a sentir-se batido por dentro pelas batidas do samba. E, assim como o mar que nunca se cansa de repetir as mesmas ondas, Lázaro Ramos desbravou um caminho no meio das dúvidas e dos medos, mostrando a todos que uma vida simples pode levar à mais alta expressão artística. E é nesse olhar que o Brasil vê em Lázaro Ramos aquele filho da terra que vem para deixar sua marca no mundo. Na juventude, Lázaro Ramos se entregou corpo e alma ao mundo mágico do teatro, entrando para o famoso Olodum, um berçário de talentos que nutria a essência da cultura baiana. Em suas fileiras, grandes mestres da arte viviam, respiravam e ensinavam. Era uma escola de vida, onde cada dia se aprendia mais do que no melhor colégio. Os anos foram passando, mas aquele despertar no Olodum marcará sua alma para sempre. Ali, Lázaro aprendeu disciplina, improvisação e consciência social. Era um cenário em constante movimento, onde os sons dos tambores batiam em uníssono com o ritmo das ruelas de Salvador, dando vida aos corações mais sinceros da região. Nessa terra de samba e capoeira, Lázaro enfrentou os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural. Era um caminho sem rumo, cheio de zigue-zagueias e incertezas, mas também repleto de força e carisma. A cada passo, ele sentia a chama do sonho acendendo-se dentro dele, em chamas vivas e inextinguíveis. As suas primeiras apresentações foram como um gato de botas, abrindo caminho para o que viria. Eram momentos de glória e angústia ao mesmo tempo, mas acima de tudo, eram momentos de crescimento. As dificuldades serviram de combustível, alimentando a construção de uma identidade artística forte e engajada. Lázaro Ramos era um espelho que refletia a essência do Olodum, enquanto o grupo era como sua alma irmã, nutrindo com as suas raízes e tradições. Era uma união sólida, um amor verdadeiro entre um jovem sonhador e uma terra que acolhia seus sonhos. E assim, passaram os anos, marcados pela luta e pelo amor. E o Olodum continuou sendo aquele berço mágico onde Lázaro encontrara tudo: disciplina, improvisação, consciência social e mais um sonho a ser vivido. Aquela terra de samba e capoeira se tornou uma espécie de santuário para o ator, uma fonte inesgotável de inspiração e força. E hoje, olhando para trás, Lázaro Ramos lembra-se com calor dessas horas passadas no Olodum, aquela juventude viva que o nutriu e moldou. E ele agradece a essa terra mágica, aqueles mestres incríveis e a toda aquela gente que fez dele o ator que é hoje, uma ponte entre dois mundos e um testemunho vivo da força da cultura brasileira. Lázaro Ramos, uma estrela brilhante no firmamento da cultura brasileira, cujo solitário caminho nasceu em terras afastadas, num lugar onde a vida é dura e os sonhos escassos. Ele surgiu daqueles cenários maciços de Maranhão, do meio dos árvores, onde o som dos ventos e das águas se fundiam em um hino típico da natureza brasileira. Era a terra de suas raízes, onde ele aprendeu a viver, a sofrer e a sonhar. A infância de Lázaro foi marcada por momentos de luz e sombra, como as estações no Brasil, o verão quente do norte, com o sol que derrama sua energia fervorenta sobre a terra, o inverno frio do sul, com suas noites geladas que nos ensinam a valorizar a vida. Nesse meio, Lázaro aprendeu a cuidar de si mesmo e a amar os outros, a buscar o sol nas tempestades e a encontrar o caminho no meio das escuridões. Aos poucos, ele se despertou para um mundo além da sua casa, onde as coisas eram diferentes, mas tão belas. A arte e o teatro viram seu refúgio, seus olhos abriram-se a novos horizontes, e a voz de seu coração começou a vibrar em tonalidades mais altas. Era o início de sua jornada como ator, diretor e escritor, onde ele teria que ser tudo para viver uma vida plena. Lázaro entrou na TV Globo, um grande castelo de vidro esmeralda no meio da cidade, onde suas habilidades foram desbravadas pela primeira vez.
Ele foi transformado em personagens diversos, de mundos distintos, e aprendeu a expressar emoções profundas, como o amor, a tristeza, a raiva e a esperança. Seus olhos falaram 1000 palavras, e sua alma cantou nas telas das pessoas que adoravam assisti-lo. O filme Madame Satã foi uma obra-prima de seu talento, um retrato pintado com a cor da vida real, onde as coisas eram cruéis e belas ao mesmo tempo. Ele vivenciou a trajetória de um herói maravilhoso, que lutou por sua terra natal, por seus irmãos menos favorecidos, e por seu próprio sonho. E foi nesse papel que Lázaro conheceu o verdadeiro sentido da atuação, quando se torna uma experiência de vida, e não apenas um exercício artístico. Espelho, no Canal Brasil, foi uma aventura emocionante, onde Lázaro desempenhou diversos papéis, explorando as múltiplas facetas do ser humano. Ele se deu ao luxo de experimentar, de crescer e de se perguntar quem era, quem poderia ser e como suas ações poderiam influenciar o mundo em que vivemos. Foi um espelho de sua alma, onde ele pôde ver suas próprias ilusões, sonhos e medos, e aprender com eles. Mas Lázaro não se limitou ao ator, foi além disso. Ele dirigiu filmes e escreveu histórias, ampliando ainda mais o alcance de sua influência na cultura brasileira. Era um criador de mundos, onde as coisas eram possíveis, onde as pessoas podiam ser livres, onde os sonhos não se esvaneciam no horizonte. Por tudo isso, Lázaro Ramos conquistou o respeito da crítica e do público, que o viam como uma luz nas trevas, como um guia para os tempos difíceis. Ele era um ativista cultural, que lutava pela justiça, pela igualdade e pela liberdade de expressão. E isso é tudo que a vida é, uma jornada cheia de luta e esperança, onde cada passo é uma conquista. E então, Lázaro Ramos, um ator maravilhoso, um diretor visionário, um escritor inspirado, se tornou parte da nossa história, da nossa alma, do nosso coração. Ele se transformou em uma lenda viva, que nos lembra que a vida é bela, mesmo que também seja difícil, e que é preciso sonhar grande para viver grandemente. E é por isso que Lázaro Ramos será sempre recordado na história da cultura brasileira, como um herói que nos inspira a seguir nossos sonhos. Era um dia assim, no coração do Rio de Janeiro, onde o sol se abraça à terra com tanta força e carinho, sem esconder nem sofrer. Era lá que ele nasceu, Lázaro Ramos, uma espécie de promessa encantadora do nosso futuro. A vida, como sempre, lançou no meio de tantas dificuldades, mas ele nunca se esqueceu daquele sonho que tinha desde pequeno, ser ator e contar histórias. Era um menino simples, com olhos que brilhavam como a lua no mar, e uma voz que fazia as palavras se transformarem em magia. Ele cresceu escutando sambas e frevo, ouvindo os cantores que dão vida às ruas e barracas de nossa terra. E o teatro, como um mistério sagrado, sempre o atraía, como se as velhas salas tivessem algum segredo encantador para desenterrar. Ele conheceu o palco em plena juventude e foi se transformando, caminhando pelo labirinto das lentes de teatro,